Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão aí, estão vivos? Eu amanheci com dor de cabeça, comi para arrebentar. E vocês? Não comeu, né? Ah, tá bom. Eu só olhei para a comida e engordei 1 quilo. Depois que eu comi, só Deus sabe. Misericórdia. Glória a Deus. Eu busquei muito Deus hoje. Gosto muito de estar na presença dEle, buscando a palavra. E o Senhor deu uma palavra para nós essa noite, cujo tema é: torne-se quem você é. Tem como você falar isso para você mesmo? Eu preciso ser eu mesma? É isso que esse tema diz: eu preciso ser eu mesma. Torne-se quem você é. Então vamos ler a palavra, por favor, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Que livro é este? A palavra, a Bíblia. Não pare de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo quanto tudo nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem. Entende alguma coisa agora? Qual que é o tema da palavra? Então depende de você fazer o seu próprio caminho prosperar. Aqui o Senhor não está tomando a responsabilidade de ajudar, de prosperar vocês. Aqui o Senhor está dizendo que se você o obedecer, fizer tudo o que está escrito no livro da lei, então farás prosperar o teu caminho. E você será o quê? Amém. Vocês sabem o que é um cartão de visita? É isso aqui, ó. Eu consegui 2 cartões aqui agora, que são de pessoas aqui da igreja. O primeiro é Hexagon, MSC, mas não é um navio, né? MSC Software, que é do Tiago Sonoda. Tem esse aqui que é o Grupo Luminai, que é do Bruno. O Bruno da Dani, era Bruno da Valdirene, né? Agora é o Bruno da Dani. Tem um outro aqui que é Equino Service Pro, projetos multimídias também. Um tal de Ademir, que é elétrica, transformadores e etc. Para que serve um cartão de visita? É uma apresentação daquilo que você é, ou daquilo que você representa. Amém? Então vou contar uma história para vocês. Olha só o que interessante. Nesta história estava escrito isto que vocês vão ler agora, no cartão de visita deste homem. Tiago, coloca para mim o que está escrito, não põe a imagem não, por favor, eu acho que é o slide 1. Olha só o que estava escrito no cartão de visita deste homem: um pouco de ciência afasta-nos de muita, aproxima-nos. Muito o quê? Muita ciência. Quer dizer, então, que essas pessoas começam a estudar, começam a buscar conhecimento, começam a se aprimorar, elas já acham que sabem muita coisa, né? E esse achar faz com que elas se separem, se afastem de Deus. Mas quanto mais você busca o conhecimento, quanto mais você estuda acerca de qualquer tema, mais você vai se achegar a Deus, porque não tem explicação. Não tem como explicar se o Senhor não estiver no meio. Então, um pouco de ciência afasta-nos de Deus e muita nos aproxima. Diz que um homem, um senhor, um professor, ele pegou um trem, sentou e do lado dele tinha um lugar vago. Aí vem daqueles bonitão,
Sabe aqueles bonitão que começam a estudar? Está no primeiro ano de faculdade, no segundo, no terceiro já se acha o cara. Sentou do lado daquele homem. Deixa eu ler aqui para mim, para que eu não me perca. Bom, sem óculos vai ser muito difícil também. E isso aconteceu na França. Então, este homem de 70 anos, ele viajava de trem, e ao seu lado um jovem universitário lia um livro de ciência. Mas o senhor que estava do lado dele também estava lendo um livro. Só que o livro deste homem, desse senhor, tinha uma capa preta. Aí o rapaz que estava lendo um livro de ciência, olhou para ele, ergueu o pescocinho assim e reparou que o livro que ele estava lendo era a Bíblia. E estava aberto no livro de Marcos. Aí o rapaz, o jovem, interrompeu a leitura do Senhor e perguntou para ele: Senhor, ainda acredita neste livro, cheio de fábulas e de crendices? Aí o Senhor disse para ele: uai, mas não é um livro de crendice, é a palavra de Deus. Eu estou errado? Devolveu a pergunta para o menino. Aí o menino disse: mas é certo que o senhor está errado. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. E o senhor veria que a Revolução Francesa ocorreu há mais de 100 anos. E ela acabou mostrando uma miopia da religião. Então, somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus fez o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas, professores ensinam e dizem entre eles. O senhor deveria conhecer mais o que eles estudam do que este livro, que para ele era um livro de fábulas, né? Aí, está difícil de ler aqui, igreja. Aí ele disse assim: é mesmo? E o que pensam e dizem os cientistas sobre a Bíblia? Aí o rapaz se dirigiu a ele dizendo: como eu vou descer agora na próxima estação, fica difícil eu explicar para o senhor. Não tem como explicar aquilo que não pode ser explicado na igreja. Mas eu vou descer na próxima estação. Então, como está muito próximo para mim descer, eu não tenho tempo de explicar para o senhor. Tá bom? Mas me dá um cartão seu. Me dá um cartãozinho seu. O senhor tem um cartão de visita aí? Tenho. Então, me dá o seu cartão. E eu vou encaminhar todo o material que eu tenho para o senhor. E ele pega de dentro do paletó o seu cartão de visita. Quando o menino levanta, vai se direcionando para descer do trem, ele olha no cartão. E estava assim, literalmente escrito no cartão: professor, doutor, cientista, Louis Pasteur. Sabe quem é ele, gente? Vocês lembram dele? Diretor-geral do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França. E o que estava escrito no cartão de visita dele? Um pouco de ciência afasta-nos de Deus. O menino já ficou cabisbaixo, né? E muita aproxima-nos. Diz que o menino ficou sem saber o que fazer. Você acha que o doutor Pasteur recebeu aquela porcaria de literatura que ele ia mandar para ele? Não recebeu. Quem foi esse doutor? Foi o que criou a vacina antirrábica. Eu li lá e foi ele que provou que existem os micro-organismos. As pessoas morriam naquela época com 50 anos. Por quê? Porque elas adquiriam uma doença infecciosa e não tinha como ser curada, porque eles não tratavam a causa e sim o sintoma. E ele conseguiu descobrir os micro-organismos. E ele descobriu que se não matasse os micro-organismos, não venceria infecção nenhuma. E por aí vai
o memorial que esse homem deixou. Um cartão de visita. E o nosso cartão de visita qual que é? Coloca novamente, por favor, Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, mas antes de você falar, antes de você propagar, você tem que mostrar para as pessoas que você vive, que você experimenta. Você tem que falar para as pessoas que o Deus que você serve, Ele é real. Você não precisa arrumar uma desculpa que a sua estação está próxima e que você vai descer. E por você descer, você vai ter que mandar escrito para a pessoa uma coisa que deveria estar no teu coração. Então, antes de você falar, medita nele. Estuda. Conheça. Porque assim ninguém vai te enrolar. Ninguém vai te enganar. E depois que meditar nele de dia e de noite, você vai começar a ter o cuidado. Por quê? Porque o temor de Deus vai vir sobre você. E quando o temor de Deus chega sobre nós, algo nasce. Algo suscita de dentro de nós por causa do temor a Deus. Vocês lembram o que é? A sabedoria. Aí quando a sabedoria vem, o Espírito Santo consegue te convencer que você pode estar errado em algumas coisas. O Espírito Santo te traz humildade, e é o que eu tenho ensinado o meu neto pequenininho. Porque o meu neto fala assim para mim, eu não sei quem ensinou ele, mas ele é uma criança muito estimulada. Eu já falei para a Bruna, esse menino tem que nascer na escola. E a Bruna obedece tudo. E ele está na escola desde muito cedo. Ele fala assim para mim, eu sei tudo. Você sabe tudo, filho? Eu sei tudo. Então eu não preciso te ensinar? Não, eu sei tudo. Uai, graças a Deus que ele pensa assim, né? Mas quem que vai ser esse menino se ele não tiver humildade? Então quando eu vou repreender ele, ele põe o dedinho no meu nariz e fala, eu sei tudo. E eu fico assustada, igreja. Fico assustada porque eu quero que ele seja grande e ele já se acha. Mas eu fico assustada dele já se achar agora, entendeu? Então eu comecei a explicar para ele essa semana, né, Fernando? O que é humildade, Léo? Uai, você não sabe tudo? Eu sei. Então o que é humildade? Vocês acreditam que ele me deu um conceito bobo, mas ele me deu um conceito? Eu disse para ele, não é isso. Ele falou, eu não erro. Eu falei, ai Jesus, não estou brincando. O menino sobe, o menino acorda cantando louvor, ele brinca, ele toma banho cantando louvor, e eu não sei se vocês perceberam, mas ontem ele não foi convidado para cantar, e ele estava aqui cantando. E ele chega, ele não pega, ele pede autorização, ele quer o foninho, ele quer a Angélica, e ele canta, igreja. Não tem um louvor que aquele menino saiba cantar. Mas se não domar esse menino desde pequeno, quem será ele quando ele crescer? Não, não é assim. Então eu falei para ele, filho, o que é humildade? Não sei. Falei, então você não sabe de todas as coisas. Mas vovô, eu pensei que soubesse. Gente, ele fala assim. Aí eu disse para ele, sabe o que é humildade? O que é? É reconhecer que você erra. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não erro. Eu não erro. O Fernando ficou branco. Você já viu o moreno ficar branco? Ficou branco na hora. Porque tem hora que eu não sei o que eu respondo para ele. Eu falei, você não erra. Não. E quando você briga com o Bernardo? É o Bernardo que erra. Aí eu fiquei esperando um momento no dia em que eu pudesse pegar ele com a boca na botija. Aí ele não ia poder negar, né? Aí ele fez uma bobagemzinha lá com o Bernardo. Aí ele só faz o dedinho assim, ó, não fala nada. Ele sabe que errou, mas ele não quer ser advertido. Não fala nada. E quando ele vai fazer xixi, com aquela coisa maravilhosa que ele tem, branco, gordinho, você não vai molhar para fora do vaso, não. Ele fala, não fala nada. Ou seja, eu sei, mas ele molha. Aí ele fica bravo, ele limpa, aí ele fala, desculpa. Gente, é uma coisa fora do normal. Aí
De ontem para cá, eu tenho falado com ele: Léo, o que é ser humilde? Aí ele fala: reconhecer os seus erros. Pode perguntar para ele quando vocês estiverem perto dele, ele vai responder. E você erra, Léo? Erro, vovó. Então, para mim, eu entrei no ano de 2023 muito feliz, porque eu penso que ele entendeu que ele erra. Agora é só Deus na vida dele, né? Mas e nós? Quem consegue mudar? Quem consegue falar alguma coisa para você, que você possa perceber que você está errado? Quem você acha que tem credibilidade para olhar para você e dizer: você é humilde? O que é ser humilde? Porque as pessoas que mais deveriam ter credibilidade na nossa vida, que é a nossa mãe e o nosso pai, muitas vezes a gente está meio magoado, triste, mas eles não deixam de ser pais. Vocês não concordam? Só que, quem é que além dos nossos pais podem falar alguma coisa que realmente seja verdade para nós? O que vocês acham? Quem tem credibilidade na tua vida para te dizer alguma coisa que possa te fazer mudar de ideia? Porque o Senhor não vai descer na terra para fazer isso. Ele vai usar pessoas. Certo? Aí eu comecei a pensar assim: meu Deus do céu, esse médico, esse doutor foi ofendido. Eu penso que ele foi. Será que ele pensa que ele foi ofendido? Eu não sei como é que terminou essa história. E é verídico. Está lá no Google, pode colocar lá, gente. Se você coloca lá o que aconteceu com o doutor Pasteur dentro de um trem, vai estar isso aqui, ó, porque eu imprimi de lá. Aí eu fico pensando: será que ele se achou ofendido quando uma pessoa sentou do lado, universitário, e disse para ele que aquele livro de capa preta era um livro de crendice? Aí eu fui buscar o que significa ofensa. Ofensa significa comportamento, uma atitude, né? Ou um discurso, ou uma fala, que faz com que uma pessoa seja vítima de injustiça. Palavra que deprecia, que possui capacidade de injuriar alguém. Injuriar significa desonrar ou insultar. A ofensa também pode ser uma afronta. Então, nessa história que você acabou de ouvir, do Dr. Pasteur, o que você acha? Ele foi injuriado? Ele foi humilhado ou ele foi confrontado? O que vocês acham? Confrontado? Mas será que o menino sabia com quem ele estava conversando? Então ele não pode confrontar quem ele não conhece. As pessoas que não te conhecem e te confrontam, é porque sabem que você tem coisas que elas precisam. As pessoas que te ofendem e que te confrontam ou que te humilham, sabendo quem você é que exatamente ela quer aquilo que você tem. Guarda isso no seu coração. Agora, quando uma pessoa não te conhece, quando uma pessoa não tem a noção nenhuma de quem seja você, e ela te ofende, guarda no seu coração, ela quer aquilo que você tem. Porém, eu fico pensando: será que na Bíblia, Deus, Jesus, no Novo ou no Velho Testamento, usou esse instrumento, a ofensa, para tratar com alguém? Você acha que Jesus usaria a ofensa para tratar com alguém, igreja? Eu achava que não. Mas Jesus ofendeu uma mulher. Então, sendo ele o Criador, sendo ele Deus, ele conhece a criatura? Então ele está humilhando ou ele está confrontando? Ele te confronta? Porque quantas vezes você for ofendido, pode ser uma afronta, ou pode ser um confronto de Deus. Essa mulher foi ofendida pelo Senhor. Isso está lá deixa eu ver aqui. Coloca para mim a imagem 2, só para vocês conhecerem o professor. Senão eu esqueço de colocar. Este é o ilustre Dr. Louis Pasteur, um francês. Este homem merece honra, igreja.
porque é um inteligente, é um homem que pesquisou e trouxe muitos benefícios para nós. Amém? Glória a Deus. A quem Jesus ofendeu? Não vou pedir para vocês abrirem, mas se vocês quiserem anotar, Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 39, diz que Jesus estava passando e os discípulos estavam com ele, e de repente uma mulher começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não deu bola. E ele ia andando e a mulher gritando atrás: filho de Davi, ô filho de Davi. Ela não sabia o nome dele. Aí ele andava mais um pouco, ela: filho de Davi. Jesus, em momento nenhum, tentou virar o pescoço e pelo menos olhar quem o estava chamando. Jesus não se importou com os gritos daquela mulher e ela não parou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí teve um momento que os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: Senhor, não tem condição. A mulher, isso mesmo, a mulher está gritando. Parece uma doida atrás da gente, despede ela logo. Assim ela para de gritar. Até parece que o senhor não quer falar com ela. O que Jesus fez? Por causa dos discípulos, ele olha para ela e ela diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus vira para ela e diz o que, igreja? Não posso nem conversar com você. Eu não vim para vocês. Eu vim para os filhos. Eu vim para o povo de Israel. Eu só parei para olhar para você porque os meus discípulos pediram. Eu não posso dar o pão para os cães, para os cachorrinhos. É aí o que ela responde para ele? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olhou para ela e o que é que fez ela chamar a atenção do Senhor? A humildade. A humildade, porque ela reconheceu que Ele é Senhor. Ela reconheceu que mesmo sendo uma cananeia, quem manda nela é o Senhor. Que o povo dela estava em dívida com o povo de Israel, por outros motivos que eu não vou entrar aqui. Então quando ela falou isso, ele falou: mulher, que é isso? Que fé é essa? Vai, porque a tua filha está curada. Mas ele ofendeu ela. Ofendeu ou não ofendeu, igreja? É a mesma coisa de você me ligar lá em casa, precisando de um dinheiro para fazer alguma coisa, precisando de um carro para te levar em algum lugar, precisando de alguma coisa de mim. Eu não estou falando de você precisar de outra pessoa, mas de mim, que ofereci a minha vida ao Senhor pela igreja, e olhar para você e falar assim: vai procurar outro pastor. Foi, mas eu escuto o culto todo final de semana lá, eu sou membro da igreja, você não vai olhar para mim? Não vou, filho. Sabe por quê? Porque eu não vou com a tua cara. Que tipo de ofensa é essa? É uma ofensa onde eu estou confrontando vocês para crescerem? De jeito nenhum, nunca mais olharia para minha cara mesmo. Mas essa mulher, ela foi ofendida, ela foi confrontada dentro da palavra, porque Jesus não estava falando bobagem. Mas a mulher se humilhou, reconheceu o seu erro, porque tempos atrás, os cananeus fizeram umas bobagens para o povo de Israel. Então, realmente, o povo de Israel não se dava com os cananeus. Mas Jesus não é assim, né, igreja? Você está vendo que até ofensa, às vezes, tem um lado bom? Já parou para pensar nisso? Que tem umas que é uma afronta e tem outras que é um confronto? Jesus, então, fala aquilo com a mulher sai de lá com aquilo que ela precisava do Senhor. Então, eu fico imaginando: Senhor, 2023 entrou. Senhor, 2023 não vai ser fácil. Não vai, igreja. E olha que eu não sou pessimista. Mas nós já entramos declarando. Nós já entramos acreditando em palavras proféticas. Então eu quero que você entenda uma coisa que é muito básico no reino de Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa que é muito, muito, muito simples no reino de Deus. Você precisa de uma palavra profética. Amém?
A hora que o pastor já falou isso aqui no começo, eu já fico feliz, porque testifica naquilo que o Senhor já tinha dito em casa. Você precisa de uma palavra profética. Você precisa jejuar. E você precisa de mais uma coisinha. Três palavrinhas, que se você aplicar, coloca Josué para mim, por favor. 1, versículo 8. Três palavrinhas que você se aplicar no seu coração, as coisas vão romper na sua vida. Vão trazer palavras que sejam favoráveis a você, da parte de Deus ou não. Mas pelo menos se você sabe que Deus não vai fazer, você não vai ficar chorando, né? Porque não é a indecisão, a falta de respostas é que nos traz angústia? É ou não é? Mas se eu sei que aquilo eu não posso, então eu vou partir para outra. Mas se eu sei que aquilo eu posso e vai acontecer, isso é uma força, é uma mola propulsora que me leva a ultrapassar, a transcender, a voar, igreja, por cima dos problemas. 3 coisinhas que vocês fizerem, jejuando, palavra profética e adoração, é a meditação que você precisa na palavra dia e noite. Estuda sobre isso. Se tiver com seu celular aí, anota aí, ó. Se tiver com papel aí, anota aí. Eu preciso entender melhor sobre o jejum. Eu preciso entender melhor sobre palavras proféticas. Eu preciso entender melhor sobre adoração. E isso vai trazer respostas, vai trazer luz no seu caminho. Vai trazer para você, em nome de Jesus, a forma. Vai trazer sobre a vida de vocês algo que seja palpável para que você consiga, em nome do Senhor Jesus, elevar a sua fé. Amém? Você tem muita fé? Eu também tenho. Glória a Deus. A mulher estava com um problema muito sério com a filha dela. Qual é o seu problema? Se diante de um problema grave que você tem, Jesus te ofende pela palavra, como que você ficaria? Porque Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam pela palavra. Será que o teu erro é tão bom? Será que aquilo que você faz que desagrada a Deus é tão mais forte do que a palavra? Por isso é que a palavra traz para você um desconforto, você se sente injuriado, insultado pela palavra. A palavra mesmo diz, e a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus. Ele mesmo diz, bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam em mim. Ou seja, na palavra. Será que a palavra não é mais forte do que o seu erro? Do que a sua vulnerabilidade? Do que a sua dificuldade? Ou exatamente nesse momento você está pensando em outra coisa? Porque você vai precisar de uma base bíblica para sustentar o teu erro. Sabia disso? Você vai precisar de uma base bíblica para sustentar o teu erro. Sustentando o teu erro, quem ganha com isso é você. Mas quem perde com isso também é você. Medita nessa palavra dia e noite, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Na minha tradução fala, em tudo. Amém, igreja? Aleluia. Deixa eu ver aqui o que eu vou cortar. Vamos abrir então em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Vou mostrar uma outra pessoa que foi ofendida. Só que essa está no Velho Testamento. Essa mulher foi ofendida pelo líder dela.
e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esquecer, e lhe deres um filho, mas precisa ser homem, ao Senhor eu o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vocês lembram quem fez esse voto? A Ana. A Ana era casada com um homem que a amava muito. O marido dela chamava Eucana. Mas eles são daquela época onde a lei, o código de Hammurabi prevalecia. Eles ainda estavam passando pela limpeza, ou seja, Moisés já tinha, o Senhor já tinha dado as leis, ele já tinha escrito, mas ainda o povo de Deus estava passando pelo funil. Ainda o povo de Deus estava decidindo se eles queriam obedecer a deuses ou ao Senhor, ao Deus. Então, naquele tempo, Eucana tinha uma outra mulher. Então, ele era casado com a Ana e com a Penina. Ana era acostumada a ser humilhada e perseguida. Vocês lembram por quê? Porque ela não tinha filho. E a outra tinha um monte. Então, uma vez por ano, ele ia até o tabernáculo. E lá ele oferecia o que mesmo? Adoração e sacrifício. Pela sua família e pelas suas esposas. Mas por Ana, a quem ele amava mais, ele dava porção dobrada. Mas não estava funcionando. O problema era que a aflição era na alma dela e não dele. Toda pessoa que é perseguida, toda pessoa que é ofendida, toda pessoa que é humilhada, ela tem aflição na alma. Então ela vai precisar rebater aquilo. Se eu sou perseguido, eu preciso perseguir. Se eu sou humilhado, eu preciso humilhar. Se eu sou insultado, eu preciso insultar. Só que a pessoa, ela não deveria se vingar. Mas ela acaba ofendendo, humilhando, injuriando, não a pessoa que faz isso para ela. Sabe quem são as pessoas que mais sofrem? São as pessoas que têm maior contato com a gente. Quanto mais próximo a você, mais você vai injuriar, mais você vai insultar e mais você vai ofender. Mesmo às vezes não percebendo que você faz isso. Ou vocês não erram? Vocês erram? Fala, Léo. Vocês erram? Não é o outro que erra. Mas o outro também pode te manipular. O outro também pode fazer ou levar você a fazer coisas que você não quer fazer. Você concorda? Você não quer fazer, não quer falar. Mas às vezes a manipulação da outra pessoa é tão grande que você acaba fazendo. Aí depois você fala, puxa vida, eu não queria ser assim. Mas não adianta. Se você for perseguido, você vai perseguir. Aí a Ana, perseguida, humilhada pela Penina, chega lá no tabernáculo, nesse exato momento, e tinha um homem sentado numa cadeira. Só que aquela cadeira não era uma cadeira comum, era uma cadeira diferenciada, porque era a cadeira do sacerdote. E o homem que estava sentado lá era Eli, um servo de Deus. A gente pode não concordar do jeito que ele educava os filhos, né? E geralmente é assim, quem não sabe educar os filhos, não dá ouvido para quem sabe. Quem não sabe educar os filhos, não dobra o coração para aprender. Só que a criança vai crescendo, o cimento vai endurecendo, chega uma hora que não dá mais tempo de fazer nada. Aí seja o que Deus quiser, né? Então Eli, sendo bom ou não educador de filhos, ele era um servo de Deus e ele era o sacerdote. A palavra profética estava nele. Ele sentado lá na cadeira de balanço dele, a Ana se ajoelha e ela começa a fazer um voto. Mas ninguém ouvia o que ela estava falando. A Bíblia diz que ela só mexia os lábios assim, ó. Mas ela chorava. E ela entrou tanto no mundo espiritual, ela conseguiu falar tanto com Deus, que ela ficou meio como que se fosse embriagada. Isso no entendimento do Eli. O Eli começou a observar ela, falou, mas não é possível, uma hora dessa menina é bêbada? Porque era dia. Se você lê a história, você entende.
Uma hora dessa, ele se levanta e chega nela e falou: irmã, levanta, filha. Você está embriagado uma hora dessa? O pai Eli, eu não estou embriagada. É a minha alma que está em aflição. Eu estou nesse exato momento falando com Deus, fazendo um voto com Ele. Eu não sou filha de Bileal, ou seja, eu não tenho parte com maligno. Eu não bebo, eu não estou bêbada. O que eu tenho é uma aflição de alma. Ela não contou para ele o que ela queria. Ele simplesmente olha para ela e diz: volte para sua casa. E depois volte para cá e pague seu voto. Porque Deus vai fazer o que você está pedindo. Acabou. Deus ia descer na terra, passar a mão no cabelinho dela e falar: Aninha, fofa, pode ir. Vou te dar o que você quer. Não. O Senhor usou quem? Sacerdote. A palavra profética, quando é liberada e você crê, não tem o que faça não acontecer. É dias, é horas para acontecer. Então o problema não está na palavra profética. Se as coisas que você já recebeu por palavras deste altar ainda não concluiu na tua vida, duas são as opções por não terem sido concluídas ainda. Uma, com certeza pode ser que não chegou a hora. E a segunda, ou porque você não creu. Quando a palavra profética foi liberada sobre ela, ela foi embora. E no outro ano, quando Eucana voltou para oferecer o sacrifício, ela já estava grávida. O bebê nasceu, ela esperou desmamar a criança, para depois devolver ela para quem? Para Eli. Ela é mãe de Samuel. Uma palavra profética muda a nossa vida. Uma palavra profética é o alicerce daquilo que a gente precisa. Uma palavra profética liberada da boca de um homem ou de uma mulher de Deus que tenha afinidade, que tenha vida com Ele. É uma palavra que ilumina o caminho e você vai saber onde você tem que pisar. Esse caminho vai te levar lá, naquele resultado que você precisa. Esse caminho vai te levar justamente lá, naquele lugar que você tem pedido a Deus. Amém, igreja? Mas ela foi ofendida. De que o próprio líder chamou ela? De bêbada. Você tem noção se eu falo isso para você, Dani? Vai embora, Dani, você bebeu? A Dani não ia fazer nada, gente. Não ia, tenho certeza. Gente, pelo amor de Deus, aonde é que vocês ficam quando vocês são injuriados? Quando vocês são ofendidos, humilhados, isso paralisa a vida de vocês? Ou vocês ainda estão naquela, estou de mal, come sal. Hã? Tem que dar dedinho depois? Pelo amor de Deus, passa dessa fase. Se a Ana ficasse parada nessa ofensa, se aquela cananeia ficasse parada na ofensa, era a filha dela que iria pagar. Então, pelo amor de Deus, libera quem te ofendeu, ainda principalmente se for da igreja. Como é que você pode provar que não foi o próprio Deus que fez isso acontecer? Ou para te confrontar, porque isso vem de Deus, porque se for para afrontar, deixa os inimigos seus nas mãos do Senhor. Deixa. Quem dá cabo dos nossos inimigos é Deus, não somos nós. Nós somos filhos. Amém, igreja? Deixa Deus trabalhar para você. Mas para que o Senhor trabalhe para você, você não pode ficar parado na ofensa. Não pode. Então o que eu tenho que fazer, pastora? Jejuar? Ter uma palavra profética ou várias? E adorar. Sabe o que a Ana fez?
Ela devolveu o menino e o adorou. Adorou o Senhor. Mas adorar, gente, é uma coisa muito complicada para quem entra para a igreja de início. Porque quem entra para a igreja de início, adora tudo, né? Eu adoro a cor preta. Eu adoro óculos. Gente, eu não amo, eu adoro pink. Eu adoro, nossa, meu marido. Adoro meus filhos. Você não adora é nada. O único que é digno de adoração é Deus. A gente gosta, a gente ama. Mas adorar, essa palavra é específica para Ele. E não é uma adoração que você sente arrepio, ou uma adoração superficial. É algo que vem do teu espírito, igreja. Porque os verdadeiros adoradores o adorarão em verdade. Então quer dizer que a minha alma é mentirosa? Poxa, quanto tempo mais você vai levar para descobrir isso? Além de mentirosa, ela é burra. Burra. O teu cérebro também é um pouquinho bobo. Porque o seu cérebro, se ele souber que tem um probleminha aqui, por exemplo, você está passando por um estresse. Que tipo de estresse? Tem uma cirurgia marcada? Tem uma viagem que está marcada, você está preocupado? Tem uma prova, tem um vestibular, tem um cursinho, seu casamento, um noivado. Tudo aquilo que precisa de uma decisão sua te traz estresse, certo? Então, o teu cérebro começa a produzir hormônios. E ele começa a liberar hormônio, cortisol, e etc e tal. E isso vai dando problema para o teu corpo. Só que se o estresse for muito grande, o seu cérebro não sabe a hora que tem que desligar e parar de fornecer o cortisol. Então, às vezes, o seu estresse já passou, mas o teu cérebro ainda está o quê? Trabalhando. Mas como é que eu aviso que já passou? Quando você está diante de um perigo, o teu cérebro também não sabe identificar se aquele susto que você está tomando é um susto por causa de alegria, ou se é um susto porque um acidente. O hormônio que é liberado é o mesmo. Amém, gente? Agora, no espírito, não. No espírito é algo que é sensacional. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca Deus, mais você tem certeza que Deus existe. Mas você tem certeza, e isso eu não estou falando de nós, que não precisamos disso, para saber que o Senhor existe. Eu estou falando do Dr. Pasteur, estou falando de tantos outros que não têm a experiência que nós temos com o Senhor, mas sabem que no fundo existe um ser de maior grandeza. Eles sabem. Então, como que faz? Jejua, minha irmã. Jejua, meu irmão. Mas não fica mostrando para o outro que você está jejuando, não. Não começa a fazer jejum meia-noite, fique sem, vai dormir, tipo hoje, né? Nós vamos dormir tarde, acordamos tarde, acabou meu jejum. Puxa, que jejum difícil, viu? Eu vou jejuar e eu vou deixar de comer brigadeiro. Quantas vezes você comia brigadeiro? Nossa, que jejum difícil, hein? Você não vai alcançar nada com isso. Jejum não é assim. Jejum não é assim. Palavras proféticas não são liberadas por qualquer um. Palavras proféticas não pode ser liberado por qualquer pessoa. Está escrito, 2 Samuel. Espera aí, deixa eu ver aqui onde que está. Eu não anotei aqui. Mas eu quero falar para vocês agora sobre Josafá. Josafá, um rei, ele não era tão rico, ele não era tão conhecido, e de repente ele ficou rico, ficou conhecido. Aí os filhos dele passaram a ser, os filhos e filhas, passaram a ser um bom partido, né? Vai casar? Então procura o filho do rei. Aí o Acabe, vocês lembram do Acabe, aquele ímpio, pecador, sem vergonha, endemoniado, que casou com a Jezabel? Começou a falar para a filha dele, você tem que paquerar o filho do Josafá.
Aí a filha do Acabe casa com o filho do Josafá, e ambos são reis, um de Judá e outro de Israel. Só que Acabe não estava muito bem na fita com Deus, não, e nem com os profetas de Deus. Inclusive tinha um profeta que ele tinha mandado prender, se não me engano é o Micaias, que o Micaias não profetizava nada que era bom para o Acabe. Aí o que o Acabe fez? Ele arrumou 400 homens, 400 profetas para profetizar para ele. Só que esses 400 homens eram lá do palácio. Tá bom. Acabe pensou, vou dar um jantar. E ele fez uma festa. Ele deu um jantar. E nesse jantar, Josafá foi convidado. E quando Josafá foi convidado, ele não foi só porque ele era Josafá. Ele era porque era pai do filho, o filho dele era casado com a filha de Acabe. Vocês entenderam? Só que no jantar era um momento propício para que o Acabe fizesse uma aliança, tentasse manipular Josafá, fazer uma aliança com ele, e ele conseguiu. Ele disse assim: Josafá, eu vou sair para a guerra, só que eu não quero ir sozinho, você não quer ir comigo? Tem muita coisa por detrás dessa história. Esses dias atrás eu até preguei sobre isso. Uai, eu vou. Mas como é que consegue passar a perna num servo de Deus, igreja? Não consegue. O homem, quando tem aliança com Deus, o mal pode até tentar, mas não consegue. Você entendeu? Você é mulher de Deus? E você é homem de Deus? Fique em paz. Porque até se tentarem passar o pé em você, se tentarem puxar o teu tapete, se tentarem fazer qualquer maldade para você, não vão conseguir, porque Deus vai intervir. A hora daquele jantar, o que você acha que o Acabe deu para o Josafá beber? Muito vinho. Ficou alegre, acabou tendo uma decisão inapropriada, sem consultar a sua esposa, sem consultar a Deus. Só que ele não fez por maldade, ele fez porque foi manipulado. Tá bom, vinho passou, alegria passou, e ele viu a bobagem que ele tinha feito. Mas é homem de Deus, deu palavra, tem que cumprir, né, igreja? É sim, sim ou não, não, não é? Aí ele falou: não, eu não posso fazer isso, eu preciso consultar a Deus. Acabe falou para ele: fica tranquilo, vou chamar os meus profetas. De repente aparece 400 homens. E ele disse: consultem a Deus por mim, se nós devemos ir para a guerra juntos ou não. 400 homens, profetas, todos tinham a mesma palavra: vá, porque o Senhor entregará o inimigo nas tuas mãos. 400 homens falando a mesma coisa. Aí entra onde Deus não deixa um servo dele ser enganado. O que Deus tirou de Josafá? Tirou a paz. Ele falou: mas peraí, não está testificando? Tem alguma coisa de errado. Tem mais algum homem de Deus, profeta de Deus, que possa ser consultado? Aí o Acabe falou: não é possível. Sobrou aquele que está preso, o que está lá na ofensa, na humilhação, aquele que está lá que ninguém acredita nele, aquele que acha que aonde ele vai ele só traz problemas. Manda chamar o rapaz. Chegou o profeta, 400 homens falando a mesma coisa. Um homem apenas fala, ainda fala o que é mal. Poxa vida, se profetizou o que é bom, se falou algo que é favorável, ainda precisa ficar buscando mais confirmação de Deus? Um homem apenas falava a verdade. Então, guarda isso no seu coração. Nunca busque, nunca respeite, nunca busque ou respeite um profeta que tem um preço para falar o que você quer. Nunca. Nunca respeite um profeta o qual o preço dele é o que você tem, que ele precisa para profetizar o que ele quer. Deus não usa tipo de pessoas assim.
Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Deus só vai falar. Coloca primeiro, novamente, por favor, Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus vai falar com quem medita dia e noite. Deus vai falar com você, vai usar você, que está na presença de Deus e se separa do mal. Vocês estão entendendo, igreja? Você está entendendo de onde que tem que sair uma palavra profética? Da boca daquele que tem aliança com Deus, compromisso com Deus, e não se vende para falar o que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. Josafá falou, vai dar errado. Se vocês forem, vai dar errado, vai dar mal, porque vai acontecer. E Josafá foi, porque ele deu a palavra para o homem que ele estaria junto. Não adiantou. Não adiantou a manipulação de Acabe, não adianta a manipulação das pessoas sobre a sua vida, não adianta a obra de feitiçaria, não adianta nada que o diabo tente fazer para a obra de uma pessoa que Deus abençoa. Se o Senhor é com você, se você tem o Senhor, se você tem a bênção do Senhor, não se preocupe. A única coisa que você tem que se preocupar é com você e Deus. Porque se você se preocupa entre você e Deus, é certo que você cumpre tudo que está aqui. E cumprindo tudo que está aqui, você encontrará prosperidade. Nada do que você faça vai deixar de dar certo. Tudo lhe será. Tudo. Está escrito que é tudo. Tudo para você é quê? Para mim é tudo, está escrito para mim, acabou, igreja. O justo vai viver pelo quê? Pela fé. E se então aquilo que você precisa não chegar, aquilo que você precisa depois de muito orado, não aparecer, gente, pelo amor de Deus, você não entendeu o que Deus está falando para você que Ele não quer? Não quer. Agora imagina se a Ana ficasse parado na ofensa de um discernimento errado do líder dela. Você acha que pessoas nunca vão ter discernimento que são errado? É claro que sim. Samuel teve um discernimento que foi errado. Deus falou o que para ele? Vai lá na casa de quem? Do Jessé. Unge um dos filhos do Jessé, a rei. Samuel acertou com o discernimento dele? Não, ele errou. Você pode errar, irmão. Nós podemos errar. Não seria legal, mas nós erramos. Se a Ana ficasse parada na ofensa do discernimento errado do líder dela, de Eli, ela não seria mãe, porque ela depende da palavra profética que sai da boca do líder dela. Crê no Senhor? O que está escrito na palavra? Crê no Senhor e tudo vai bem. Mas creia nos seus profetas e prosperareis. Entendeu, igreja? Será que alguma coisa não está acontecendo na sua vida porque você está numa posição de ofensa? Mas quando tem uma ofensa, será que não é necessário a conversa? O diálogo? Será que quando tem ofensa não é a possibilidade de haver o acerto? Hein? Será que você não está acabando com uma amizade, ou com um casamento, ou com o que quer que seja, porque você está ofendido? Ou porque você está ofendida? Essas coisas são muito perigosas. São muito perigosas. Então, a única maneira de você tornar-se quem você é se você se preocupar na sua vida ministerial entre você e Deus. Porque o único que tem o poder de fazer, de desfazer, de machucar, de curar, de transformar, de libertar, é o Senhor. E isso deveria ser uma palavra muito favorável para você. Porque homens não têm misericórdia.
Deus tem. Homens não são misericordiosos, não são, igreja, mas Deus é. E nós não estamos nas mãos de homens, nós estamos nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Aleluia. Palavra sacerdotal traz um destino para a sua vida. Destino é sair de um lugar e ir para um outro lugar, mas para onde eu vou? Qual caminho eu tenho que tomar, Senhor? Senhor, 2023 entrou, eu quero fazer tudo, porque o 2023, todo início de ano, as pessoas querem começar tudo muito certinho, né? No meio do caminho vai acontecendo algumas coisas e as pessoas vão ficando para trás. Mas quando você tem uma palavra sacerdotal, quando você tem uma palavra profética sobre a vida de vocês, ela é como se fosse aquela pista. Sabe aquela pista que o avião vai aterrissar? Pode estar de noite, pode estar de dia, as luzes estão acesas. Pode estar mau tempo, pode estar sol, pode estar noite, pode estar entardecendo, não adianta. As luzes estão ligadas. Então essa palavra é algo que te põe no caminho e guia a tua vida. Porque essa palavra não sai da boca de 400 homens, mas ela sai da boca de um homem que Deus determina. Amém? Então ela vai mostrando para você. Tem momento que você vai cair, mas você sabe, não, nossa, olha, a luz está demarcando ali, continua, não parou. Então você vai ter aquele tempo para se levantar, porque as coisas não vão ser sempre muito boas para nós. As coisas não vão ser sempre favoráveis para nós. E a gente não entende, né? Às vezes a gente toma cada lambada, não toma? Ô gente, ser ofendido por uma pessoa que você não conhece já é ruim, né? Agora quando você é ofendido por uma pessoa que você conhece, dói demais, não dói? Agora imagina ser ofendido por Jesus. Poxa, eu já ouvi cada coisa dele. Eu falei, não é possível que eu sou tudo isso? Então eu não presto. E não é que eu descobri que eu não prestava. Não é que eu descobri que na Bíblia eu estava sendo e sou ainda comparado a um trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Se você não sabe, pergunta para alguém aí. Fica feio eu falar aqui do microfone. E olha que eu não sou tímida para falar essas coisas, mas hoje eu estou. A Bíblia me compara a um trapo de imundícia. Poxa vida, hein? Que bonito só falar isso de mim, hein? Imagina a Ana chegar para o Eli e falar, ô bonitão, você sabe de quem eu sou esposa? Se o senhor não me respeita, respeite pelo menos o meu marido. Todo ano ele sai da casa dele, e é ele que traz oferta aqui para a tua igreja. É ele que vem sacrificar e vem adorar a Deus aqui na tua igreja, sabia disso? Eu sou mulher do Eucana. Não, a Ana não falou nada. Em algum momento, quem ofende será ofendido. Em algum momento, aquele quem se você foi humilhado, você vai humilhar. O que você acha que Deus tinha que tratar com a Ana quando ela estava de joelho e se passou por bêbada? Se a Penina a perseguia, quem será que Ana perseguia? Porque, meu Deus, ela está orando. Oh, aleluia! É a última oração que vai encher a taça e vai ser liberada a bênção para ela. Mas peraí, ainda falta um contorno. Vai lá, Eli. Eli naquele dia estava sem sapato, com certeza. Estava com o pezão de fora. Porque se não estiver dentro do teu padrão, você não aceita, né? Não é verdade? Tem que ser do jeito que você quer, não é? O formato do rosto, a roupa. Se não for uma roupa nova, se não estiver bem passada, não passa no teu padrão, né? Se não passa no teu padrão, não serve para você, não é verdade? Ele não estava de acordo com o que
Ana deveria imaginar de um sacerdote. Não estava. Ele já era velho. Ele não estava enxergando direito mais, tadinho. Era um homem sofrido, porque via nos filhos o erro de Israel. Como ele não conseguia fazer os seus filhos lhe obedecer, nem o povo de Israel o obedecia mais. Mas a unção estava nele. A palavra profética estava nele. E Ana, ela olhou para ele e o honrou. Não, Senhor, não me tome como filha de Belial. Eu só tenho aflição na alma, Pai. Vocês já tiveram aflição na alma? Eu passei por uma esses dias atrás, que eu não me reconheci, de tanto medo que eu estava de Deus. Aflição, de eu chorar dentro da minha casa. E Deus me deu vitória. E eu sou comparada a trapo de imundície. Você entendeu que Deus também te ama? Você entendeu mesmo? Você entendeu que se você quiser, e se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra? Eu entendi isso também. Deus transformou a minha vida. E Ele não me mudou, Ele me transformou. Porque quando muda, depois dá uns revertérios na gente, a gente acaba voltando a fazer bobagem de novo, né? Mas quando tem transformação, não. Você precisa de uma metanoia, uma transformação de pensamento. Deus precisa tirar de dentro de você pensamentos disfuncionais, pensamentos que você pensa e que vai ser daquele jeito, e na verdade é tudo irreal. O que o bispo Rodovalho pregou ontem, gente, que tremendo. Você só vai até aonde seus pensamentos forem. Você não consegue ir mais além. Se você não conseguir imaginar, você não vai conseguir alcançar. Fé. Então feche seus olhos. Aleluia. Você vai atrair aquilo que você respeita. Por isso, se você respeitar a sua igreja, respeitar a sua liderança, respeitar o seu profeta, você vai prosperar. O que você precisa vai acontecer. E se mesmo que não acontecer, a resposta também virá o porquê. Então Deus não deixa ninguém no vácuo. Deus não deixa ninguém no vácuo. Ele traz respostas para todas as coisas. Josafá então saiu para a guerra, igreja. Mas ele sabia que ele tinha feito uma aliança errada. O profeta acabou de profetizar, não vai dar certo. E eu preciso ir, pai. Sabe o que Josafá fez? Ele chamou o exército dele. Só que na hora de posicionar o exército dele, ele não colocou os melhores soldados na frente. Ele não colocou os arqueiros, ele não colocou os flecheiros, ele não colocou os que estavam a cavalo. Não, ele chamou o Bruno. Ele chamou o Bruce, ele chamou o Michael, chamou a Bia, chamou a Angélica, chamou a Priscila. Josafá colocou a equipe de louvor na frente. E quando eles começaram a louvar, Josafá estava vestido com a roupa de Acabe. Acabe foi tão sem vergonha que Acabe falou: eu sinto de trocar minha roupa com você. Você empresta a tua roupa para mim? Eu estou falando para você, se você for de Deus, se você tiver aliança com o Senhor, aquilo que está decretado contra você, não cumpre. Pode ser o mal que for, não cumpre. O louvor começou a tocar. Ele colocou os levitas para ir adorando a Deus na frente. Ele coloca a roupa de Acabe, e Acabe coloca a roupa de Josafá. Quando eles estão lá na guerra, a ordem era: matem o rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Ele é conhecido pela roupa.
E eles saem todos e vão para o lado de Josafá e falam: olha lá o rei. E foram todos. De repente no meio grita: não, a roupa é de Acabe, mas não é Acabe que está lá. E Deus poupa Josafá. Aí na hora que está todo mundo indo embora, que parece que a guerra tinha acabado, um arqueiro lá sente vontade de soltar uma flecha. E a Bíblia diz que ele entesou ao acaso. A flecha foi, vup, acertou aqui em Acabe, o único lugar entre uma peça da armadura e da outra. A flecha entrou certinho entre uma peça de roupa e outra. E ele morreu. Você está entendendo isso? Quem tentar te enganar vai ser enganado. Deus coloca confusão no arraial do inimigo. E é inimigo que começa a brigar com o próprio inimigo, e você não vai precisar falar nada. A obra é espiritual, igreja. Você não vai precisar falar nada. Para de falar, irmã. Irmão, fecha a boca. Só aguarda. Só aguarda. E o Senhor vai colocar confusão lá. E Ele vai tirar a gritaria da sua casa. Ele vai tirar a confusão de dentro da sua casa. Ele vai tirar o inimigo de dentro da sua casa. Ele vai visitar aquela filha endemoniada. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor, Ele vai visitar. Ele vai visitar. Deixa. Não precisa colocar a mão. Deixa. Você só precisa jejuar. Ter essa palavra que você está recebendo agora, que é uma palavra profética. E adorar. Você precisa aprender louvores novos. Tira a música do mundo do teu carro. Toma vergonha na sua cara. Tira essa música do mundo de dentro da tua casa. Coloca o louvor. Porque enquanto o louvor foi na frente, tentaram matar Josafá, mas não conseguiram. Louva. Adora a Deus. Aprenda a cantar. Você pode compor, mas componha músicas específicas para Ele e cante as suas músicas. Amém, igreja? Tem uma mulher aqui dentro que já sofreu demais. Irmã, você já passou muita privação nessa vida. Aleluia. Mas sabe o que Deus manda te dizer, minha irmã? Ele vai te dar uma casa nova. E não vai ser só a casa nova, não. Até os móveis. Vai ser tudo novo. Você acredita nisso? Você já passou por muita coisa. Dalabassuri canta lamanaias. Deus mostra que você passou muita privação. Mas os que estavam muito perto de você, um dia fizeram um voto com Deus: o dia que eu puder, eu vou ajudar minha mãe. Chegou teu tempo. O Senhor vai te dar. Tudo vai ser lindo. Tudo vai ser novinho. E é um presente de Deus para você. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe. Então recebe. Essa é a palavra profética para você. Guarda. Creia nisso. Porque logo Deus te tira daqui e te coloca nessa casa linda. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos, igreja. Tem problema para resolver? Coloca louvor na tua casa amanhã. Canta o dia inteiro. Louva a Deus o tempo todo. Porque no momento que você estiver adorando Ele,
O Senhor está colocando confusão no arraial do inimigo. O Senhor muda o comportamento de uma criança. O Senhor, Ele fecha o que está aberto, Ele abre o que está fechado. O Senhor, Ele cura. O Senhor, Ele faz aquilo que for necessário, só para te abençoar. Mas não vai na guerra com o peito aberto, não. Não vai falando o que você acha, não. Porque essa guerra, a direção para você é o quê? Fecha sua boca. Só canta. Amém? Só canta. Só louva. Não fala nada. Não retruca. Não acusa. Para de ficar lembrando. Para de ficar lembrando o outro. Só canta. E você vai ver o grande livramento que o Senhor vai te dar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio. Você crê? Então está selado. Pensa bem o que você quer, porque o Senhor vai te dar. Pensa bem. Será que é isso mesmo ou tem coisa melhor? Hã? É isso mesmo? Então está selado. Em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Adora Ele. Adora Ele. Aleluia. Não é Josafá que está aqui, é você. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o seu espírito manifestar. Aleluia. As nações em amor sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Coloca força no teu espírito agora. Ruja o leão e que a terra estremeça. Ruja o leão diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidades. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidades. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Você crê nisso? Você sabia que a palavra profética também pode sair dos seus lábios? Você pode ministrar para você mesmo? Sabia que você pode olhar para você e falar: eu declaro que esse problema acabou. Eu declaro que vai acontecer. Você pode ministrar para você, você pode lançar uma palavra profética, porque você é justo. Se você anda de acordo com a palavra de Deus, você pode e deve ministrar para você e ministrar para as outras pessoas. Isso não é só nós que podemos. Porém, nós sabemos que temos um chamado. Talvez é esta convicção que te falte, mas você também pode. Amém?
O que está arquivado vai desarquivar. Você está entendendo? O que está arquivado vai desarquivar. E o que precisa chegar na tua mão, vai chegar. Não vai ter ninguém que segure. Nem que o Senhor mande um vento e os papéis voem. E de repente cai, cata. E o teu, que era o último, passa a ser o primeiro. Amém? Leva isso, porque isso é do Senhor para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não posso fechar esse culto sem parabenizar uma pessoa que está aqui. Júlia, vem cá. É você mesmo, Júlia. Gente, esse toco de gente passou em medicina. Vem cá, toquinho de gente. Não é possível. Quando eu abri o Face e eu vi a mamãe dela abraçada, gente, ela está gelada. Eu vi a mamãe dela abraçada dizendo que ela tinha passado em medicina. Eu falei, não é possível. A Júlia Mariose, filha do Edson, da Rose, vai ser médica. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Parabéns, viu? Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Outro bonitão lá se formou agora. Deus abençoe. Não vai te faltar nada se você entregar tudo para o Senhor. Quem mais, em nome de Jesus, está formando esse ano? Eu, né? Amei. Mas tem mais alguém? Tem mais alguém? Mas se o seu filho, se a sua filha também se formou, não importa. Ó, eu sou fã dos pais que incentivam os filhos a estudar. Sou fãzoca. Então, parabéns para mim também. Dia 6 agora eu colo o grau. Para a glória do Senhor. Aleluia! E a Deus seja toda a honra e toda a glória, porque é dele. Glória a Deus. E a minha mãe, né? Porque eu acho que ela está mais feliz do que eu. Então, vai estudar, passa rápido. Pastor também forma esse ano. Administrador de empresas, igreja. Uma salva de palmas para ele. Ele é tão quieto, ele é tão na dele, que eu nem lembro. Eu sou o oposto, né? Mas amém. Então, volta a estudar. Se você precisava dessa palavra, pega ela aí e vai, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Vão embora com Deus na certeza que vai acontecer. Em nome de Jesus.